Durante séculos, os incrédulos têm refutado e atacado a Bíblia. E, no entanto, ela está hoje firme como uma rocha. Aumenta sua circulação, é mais amada, apreciada e lida do que qualquer outro livro em qualquer época. Imperadores, papas, reis e sacerdotes, príncipes e governantes, têm todos eles tentado destruí-la ao decorrer do tempo. Porém, todos eles morreram e o livro sobrevive. É impressionante como a Bíblia tem sobrevivido em meio às críticas, pois a alta crítica dizia que existiam as seguintes contradições na Bíblia. Vamos ver cada uma delas. Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco. Alguns chegaram a afirmar que no período em que Moisés viveu, não existia a escrita conforme nos apresenta no Pentateuco. Com essa teoria, eles começaram a dizer que o Pentateuco é uma escrita posterior, descredibilizando com isso a autenticidade da própria Bíblia. Infelizmente, isso tem feito muitas pessoas abandonarem a sua crença nos relatos bíblicos. Porém, Deus permitiu que algumas pessoas descobrissem um documento intitulado o Código de Hammurabi. Esta pedra, que continha escritos em letras cuneiformes, datava em uma época pelo menos 300 anos antes de Moisés existir. Portanto, com isso, este argumento não se sustentou. Não existia heteus citados pela Bíblia na época de Abraão. Eles afirmavam que a Bíblia era mentirosa quando mencionava a existência dos heteus na época de Abraão. Segundo os resultados da alta crítica, o único documento que citava este relato era o Antigo Testamento, e sendo assim, não poderia ser verídico, era um mito. Mais uma vez, Deus frustrou os resultados da alta crítica. A arqueologia descobriu documentos comprobatórios que contam mais de 1.200 anos de história do povo heteu. Confira na descrição do vídeo destes documentos que foram encontrados pela arqueologia, como fonte 1. Nelson Black, um dos 3 maiores arqueólogos do mundo, disse certa vez nos Estados Unidos: "Em todas as minhas investigações arqueológicas, jamais encontrei um único objeto antigo que contradiga a qualquer afirmação da Bíblia Sagrada." Veja o texto também como fonte 2. É verdade, tudo isso não prova que a Bíblia é a palavra de Deus, mas confirma que ela ocupa um lugar sem igual entre os livros. Qualquer pessoa que estiver preocupado com a verdade deveria refletir sobre um livro como esse. Características distintas são encontradas nela. Ela é única nos ensinos. Nenhum outro livro contém os ensinos que a Bíblia tem. Vejamos. 1. Profecia. Um dos ensinos que aprendemos na Bíblia é sobre as profecias. Nenhum outro livro contém profecias acerca de cidades, nações e pessoas como a Bíblia. Nenhum outro apresenta mensagens proféticas sobre fatos notadamente históricos que deveriam acontecer centenas de anos depois da sua descrição. E, incrivelmente, que esses fatos viessem a acontecer. O islamismo, por exemplo, nunca ousou apresentar uma profecia antiga acerca do aparecimento de Maomé. Todavia, a Bíblia, séculos antes, predisse o aparecimento do Salvador do mundo entre os homens, Jesus Cristo. 2. A história. A Bíblia é também um livro que conta a história como nenhum outro livro da sua época. Nos livros de Josué e Esté, por exemplo, vemos a história de aproximadamente 500 anos do povo de Israel. A Bíblia é uma autoridade em relatos históricos. A Tabela das Nações do capítulo 10 do livro de Gênesis é até hoje o melhor documentário acerca das civilizações antigas. E mesmo os que fazem críticas à palavra de Deus admitem a exatidão deste relato. 3. Personagens. Disse Lewis: a Bíblia não é o tipo de livro que um homem escreveria caso pudesse, nem que poderia escrever caso quisesse. A Bíblia é o único livro que trata com honestidade e sinceridade as biografias de seus personagens. Pegue qualquer livro biográfico de hoje e veja como seus autores procuram esconder as falhas das pessoas às quais estão descrevendo. Porém, a Bíblia não é assim, pois ela trata do pecado com muita sinceridade, sem esconder quem pecou. Alguém poderia dizer: por que escrever daquele acontecimento, o adultério do rei Davi, por exemplo? É que a Bíblia sempre relata a verdade.
Ao longo dos anos, a Bíblia tem influenciado a vida de pessoas de diversas partes do mundo e as transformado de maneira profunda e gloriosa. Vamos ver no próximo vídeo as pessoas mais influentes no mundo que passaram por essas experiências. Eu estou te esperando lá. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.